Placa de igreja não salva ninguém. Hoje em dia muitos utilizam essa falsa expressão, difundida principalmente no meio protestante, para dizer que rótulo de igreja não salva ninguém, ou ainda, que não precisamos de igreja para ser salvo, basta crer em Jesus. Esta frase repetida aos quatro ventos pelos filhos de Lutero pode levar o leitor desatento a pensar que seja uma verdade. Lê do engano. Não passa de falácia ou sofisma, mentira com aparência de verdade. Essa expressão equivale a dizer, bisturi não opera ninguém, quem opera é o médico. Ora, assim como o médico opera através do bisturi, também Jesus salva através da igreja. Ou será que Jesus iria fundar uma igreja que não vale nada? Se Jesus fundou uma igreja e prometeu estar nela até o fim do mundo, Mateus 28, 20, é evidente que ela é necessária para a salvação. Por isso os padres da igreja nunca tiveram dúvidas. Fora da igreja, ninguém se salva. Cristo é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1, 18. Portanto ele salva com a igreja. Ele age através dela, para efetivar a sua obra salvífica. Na parábola do bom samaritano, que é o próprio Jesus, ele salva o homem caído, todos nós, e o leva à hospedaria, igreja. Entrega ao hospedeiro, Pedro Papa, 2 moedas, antiga e a nova aliança. E vai embora, volta ao céu. Mas voltará no fim dos tempos. Feridos como ficamos, fora da hospedaria, igreja, não sobreviveremos até a sua volta. Portanto, fora da hospedaria você morre. Só na igreja temos a cura, confissão, e o alimento, Eucaristia. Quanto às milhares de seitas protestantes, que eles chamam de igrejas, elas nada têm a ver com Jesus. São frutos de mentes inchadas de soberba, que provocaram divisão e confusão no povo de Deus e, portanto, são obras do divisor, diabo, que divide. A igreja não salva se o que salva na igreja for algo que não seja a fonte de salvação. Ou seja, a igreja nunca salvará ninguém se a fonte de salvação que ela propõe for ela por ela mesma. Entretanto, a igreja pode sim salvar, se nela estiver contida a fonte da salvação, a mensagem de Cristo para todos os povos, para a justificação e salvação dos povos, que guarda a riqueza do depósito da fé e que oferta o corpo e o sangue do Cordeiro para que todos tenham a vida eterna. A igreja que possui isto, salva. Ela salva não por ela, pela sua física, mas pela graça que ela traz em seu tesouro, assim como somos salvos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus agindo em nós. Mas é interessante esta afirmação nascida das igrejas protestantes. A eclesiologia protestante, afastando-se progressivamente da mensagem do Evangelho e se aproximando cada vez mais da mensagem dos seus fundadores, desloca o papel da igreja para segundo, terceiro, quarto ou até plano nenhum. Não precisa ir em igreja para ser salvo, basta ler a Bíblia sozinho em casa que está tudo bem. Jesus veio, edificou uma igreja, mas ninguém precisa estar nela. A igreja é o corpo de Cristo, mas ninguém precisa dela, não salva ninguém, ou seja, o corpo de Cristo não salva ninguém. O protestante pode ser sua própria igreja, afinal, ele tem a Bíblia, e somente a Bíblia e toda ela sola Scriptura tota Scriptura é necessária à salvação. Ai, de quem não souber ler. E o que mais é hilário, sem querer ser mórbido com isso, é que as igrejas protestantes se veem vazias. Não foram poucas as vezes em que eu já escutei um protestante dizer, eu creio em Deus, já é o bastante. Os protestantes costumam dizer que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva, mas pertencer à verdadeira igreja salva, pois quem estava fora da arca de Noé foi envolvido pela água do dilúvio, e assim na barca de Pedro, a igreja, quem não estiver nela pode encontrar o mesmo fim, só que de forma menos molhada. Fonte, A Fé Explicada, https, A Fé Explicada, WordPress, com 2016 0313 placa de igreja não salva ninguém.